15. Eu parei exatamente no 25, domingo passado. Mateus 2, versículos de 1 a 15. Tendo Jesus nascido em Belém da Judéia, nos dias do rei Herodes, eis que vieram os magos do Oriente a Jerusalém e perguntavam: onde está o recém-nascido rei dos judeus? Porque vimos a sua estrela no Oriente e viemos para adorá-lo. Ao ouvir isso, o rei Herodes ficou alarmado, e com ele toda Jerusalém. Então Herodes convocou todos os principais sacerdotes, escribas do povo, e lhes perguntou: onde o Cristo deveria nascer? Olha que ele sabia quem era o Cristo. Eles responderam: em Belém da Judéia, porque assim está escrito por meio do profeta: e você, Belém, terra de Judá, de modo nenhum é a menor entre as principais de Judá, porque de você sairá o guia que apacentará o meu povo Israel. Com isso, Herodes, tendo chamado os magos para uma reunião secreta, perguntou-lhes sobre o tempo exato em que a estrela havia aparecido. Enviando-os a Belém, disse-lhes: vão e busquem informações precisas a respeito do menino. Já não era recém-nascido. E quando tiverem encontrado, avisem-me, para eu também ir adorá-lo. Depois de ouvirem o rei, os magos partiram, e eis que a estrela, que viram no Oriente, ia diante deles, até que chegando parou sobre onde o menino estava. E vendo eles a estrela, alegraram-se com grande intenso júbilo. Entrando na casa, viram o menino com Maria, sua mãe. Prostrando-se, o adoraram e, abrindo seus tesouros, entregaram-lhe suas ofertas, ouro, incenso e mirra. E tendo sido avisados por Deus em sonho para não voltarem à presença de Herodes, os magos seguiram por um outro caminho para a sua terra. Depois que os magos foram embora, um anjo do Senhor apareceu em sonho a José e disse: levante-se, toma o menino e a mãe e fuja para o Egito. Fique por lá até que eu avise você, porque Herodes há de procurar o menino para matá-lo. Levantando-se José, tomou de noite o menino e sua mãe e partiu para o Egito, onde ficou até a morte de Herodes. Isto aconteceu para que se cumprir o que tinha sido dito pelo Senhor por meio do profeta: do Egito chamei o meu filho. Que Deus abençoe a sua palavra. Pai querido e amado, nós oramos nessa hora para pedir que teu Santo Espírito, que é soberano na palavra, ele nos explique a tua palavra, ele nos dê entendimento da tua palavra, ele nos dê discernimento, ele nos mostre o que é que o Senhor espera de nós em função dessa palavra. Que movimento o Senhor quer ver em nossas vidas em função dessa palavra. Tira as escamas dos nossos olhos. Abra os nossos olhos para que nós vejamos o que o Senhor quer nos mostrar. E desde já nós te agradecemos em o nome de Jesus. Amém. Há um versículo que a gente repete muito por aqui, que há caminho no singular, que ao homem parece direito, mas ao cabo dá em caminhos de morte. Provérbios 14, versículo 12. Há caminho, um caminho, que ao homem parece direito, mas ao cabo dá em caminhos. Quer dizer, um caminho vira vários caminhos. As escolhas de caminhos, querido, que nós fazemos, Dila estava cantando que Deus vai abrir um caminho. A escolha de caminhos que nós
fazemos que nos conduzem para o mais e nos conduzem para o menos. Há escolhas que nós nos fazemos que nos conduzem para a vida ou para menos vida, para não dizer a morte. Mas a Bíblia fala claramente, não é? Então eu vejo que há caminhos, querido, que são caminhos de vida. E há descaminhos, que são descaminhos de morte. Vocês estão comigo? Não é? Tem caminhos que levam para a vida. E tem descaminhos, se podemos dizer assim, que levam uma pessoa para a morte. O médico chega diante de você e te dá, olha, você tem duas opções, quer viver mais? Faça isso, isso, isso. Quer morrer? Faça o que você quiser. Amém? Então esse texto aqui, eu escolhi ele de propósito, fala de caminhos e fala de descaminhos. Fala de caminhos que foram escolhidos. Havia uma intenção por trás daquele caminho. Caminhos aqui que foram precedidos de perguntas. Você quando vai fazer uma escolha, tomar uma decisão, tomar um caminho, você se pergunta alguma coisa? Não é? E aqui nós vemos caminhos que foram precedidos de perguntas. E eu achei oportuno a gente trazer esse texto, querido, exatamente nesse momento que nós estamos vivendo agora. Nesse final, acabou o Natal, vem o Ano Novo. Então, para a gente avaliar, queridos, que caminhos nós escolhemos esse ano? Que resultados nós colhemos com os caminhos que nós escolhemos? Que consequência nós escolhemos quando a gente entrou por um descaminho? Alguém aqui já entrou num descaminho? Né? Caminho é quando eu faço aquilo que Deus quer que eu faça. Ele fala e pede, eu faço. Ele fala, pede, eu faço o que eu quero. Jonas. Deus falou com ele, ele fez o que ele queria. O que veio para a vida dele? Tempestade, uma porção de consequências. Então, há caminhos que trazem bênçãos. E há descaminhos que trazem consequências. Vocês estão comigo? Então, a minha pergunta é, queridos, que caminhos que nós escolhemos esse ano? Já estou avaliando a nossa vida aí, né? Encerrando o ano, nos preparando para o último culto do ano. Que caminhos nós escolhemos esse ano? Que caminhos nós fomos obrigados a escolher? Não é que você queria, mas você foi obrigado a escolher. Que resultados você colheu com os caminhos que você escolheu? Que consequências você colheu com os teus descaminhos? Então, existem caminhos que trouxeram mais vida, trouxeram mais possibilidades para a nossa vida, mais oportunidades, mas infelizmente teve caminhos que nós podemos chamar de descaminhos que trouxeram menos vida, menos possibilidades, resultados piores. Vocês estão aí, minha gente? Não é? Então, será que você está aberto para o Espírito Santo conversar com você um pouco nessa manhã? Não é? Conversar com você a respeito dos caminhos que você escolheu esse ano, ou dos descaminhos que você escolheu, porque às vezes a gente escolhe um descaminho por livre e espontânea vontade. Não, eu não quero isso, eu quero aquilo. Então, deixa o Espírito Santo falar com você um pouquinho. Amém? E nós vemos isso aqui nesse texto, queridos, não é? Vários caminhos que foram escolhidos, uns levaram para uma vida com mais possibilidades, com mais bênçãos, e outros levaram para uma vida com menos e até com morte.
Então, vamos olhar aqui. Primeiro, eu queria chamar a tua atenção para os magos do Oriente. Imagina só que esses homens vieram de longe. Dizem que esses homens andaram muito mais do que 1000 quilômetros de camelo. Dizem que esses homens, quando eles chegaram a Jerusalém para ver o Senhor Jesus, já tinham se passado 2 anos. Aquela figura que você vê de Jesus na manjedoura, o pai, a mãe e os reis magos, é fake, minha gente. Isso nunca aconteceu. Está chocado? Esses homens chegaram 2 anos depois. Jesus já era um menino. Vocês estão aí, minha gente? Acho que vocês ficaram meio chocados com essa revelação, né? Mas o que eu queria chamar a tua atenção é que esses homens estavam longe, muito longe, mas ligados, atento aos sinais, atento às profecias, atento àquilo que Deus já tinha revelado anteriormente. E eles saíram de lá de onde eles saíram para ver Jesus, para buscar Jesus, para adorar Jesus, para presentear Jesus. Era o que eles queriam. Qual era a intenção deles? Ver Jesus. Eles chegaram em Jerusalém cheio de boas intenções. Como a gente, né? A gente às vezes está cheio de boa intenção e não sabe do que a gente está cercado. Chegaram cheios de boas intenções, só que Herodes, quando soube que eles vieram buscar, porque eles chegaram, cadê o recém-nascido rei dos judeus? Nós vimos a sua estrela e viemos para adorá-lo. Então presta atenção, querido. Quando uma pessoa está num caminho de buscar Jesus, de encontrar Jesus, de ter uma vida com Jesus, está indo ao encontro de Jesus, essa pessoa está num caminho que vai trazer vida para a vida dela. Eu acho que isso você entende perfeitamente. Olha que veio lá de longe. Eles queriam ver Jesus, queriam saber de Jesus. Então, uma pessoa que está nesse caminho de buscar Jesus, procurando Jesus, lembra você quando se converteu? Começou a dar uns 5 minutos em você, e você começou a desacreditar de tudo que você acreditava, e começou a brotar. Por que você não procura Jesus? Por que você não vai numa igreja? Por que você não abre uma Bíblia? Você estava num caminho que ia trazer vida para a tua vida. E graças a esse caminho você está aqui. Dá graças a Deus aí. Dá graças a Deus. Jesus disse, eu sou o caminho. Então, querido, quando nós vemos uma pessoa buscando Jesus, procurando Jesus, ela está no caminho que vai trazer vida para a vida dela. Vai trazer mais para a vida dela. Como eu disse, querido, Jesus nessa ocasião, ele tinha mais ou menos 2 anos de idade. Ele morava em Belém. Morava em Belém com a sua mãe, com o seu pai. O pai legal, que era José, se podemos dizer assim, Herodes. Herodes, quando soube da existência de um rei dos judeus, ele ficou alarmado. Ele entrou em pânico, porque o cargo dele estava em risco. Ele era usurpador. Ele ocupava um reino sem ter direito àquele reino. Não é? Então ele ficou alarmado. E ele buscou os sacerdotes, ele buscou os escribas. Onde é que diz que o Cristo ia nascer? O Cristo. O Cristo quer dizer o Messias. Quer dizer o ungido. Quer dizer que ele não estava inocente nisso aqui, não, minha gente. Ele sabia quem era Jesus. E aí ele ficou sabendo que o Cristo, Jesus, o menino, estava em Belém.
E aqui a gente vê outra coisa, né, querido? Os outros estavam lá no Oriente, longe de tudo, mas ligados, olhando para o céu, procurando a estrela do Messias, observando as profecias. Esses aqui, queridos, estavam em Jerusalém. Jerusalém, querido, fica a 8 quilômetros de Belém. Quem aqui já deu uma volta na lagoa? Uma volta. A lagoa tem 7 quilômetros e 300. Quer dizer, de Jerusalém a Belém, é uma volta na lagoa. Quanto tempo que a gente gasta para dar uma volta na lagoa? 1 hora. Meia, se você for. Eu já dei a volta na lagoa, correndo em 37 minutos. Lá atrás. Lá atrás. Já fui jovem que nem você é hoje. Então veja só, querido, essas pessoas estavam perto de tudo que estava acontecendo. Elas estavam perto de Belém, mas não estavam vendo nada. Não estavam enxergando nada. O rei não estava vendo nada, os sacerdotes, os escribas que liam a Bíblia dia e noite. Você conhece gente assim que lê a Bíblia dia e noite e não vê nada? Não conhece ninguém assim. Aí Herodes chamou os magos secretamente, ele viu que o negócio ali era perigoso, a vida dele estava em risco, e ele perguntou, que ele queria saber com precisão, quando é que a estrela apareceu. Ele queria saber quando é que esse menino nasceu, para ele começar a planejar. A intenção dele era o quê, queridos? Maligna. Ele queria matar Jesus, né? E aí disse, vão a Belém, me avisem, para eu ir adorá-lo. Eu pergunto para você, só para ficar firme, qual era a intenção de Herodes de ver Jesus? Matar. Qual era a intenção dos magos de ver Jesus? Adorar, presentear, honrar, reverenciar. Por que os pastores do campo procuraram Jesus? Para adorar, para reverenciar. Então veja, querido, quando eu estou num caminho para Jesus, eu estou num caminho que vai trazer vida. Agora, quando eu me ponho num caminho de inimigo de Jesus, você conhece alguém que é inimigo de Jesus? Não. É inimigo de igreja? É inimigo de Bíblia? É de inimigo de você falar de Deus? Você começa a falar de Deus, para com essa história. Essa é uma pessoa, querido, que está no descaminho. Num descaminho que vai levar ela para quem? Não exagera não fala morte não. Vai levar ela para menos. Menos. Se ela não se corrigir, ela tem tudo para ir para a morte, que foi o que aconteceu aqui com Herodes, né? Já estamos dando spoiler aqui, né? Herodes, por fim, ele se tornou um inimigo de Jesus e, por fim, ele entrou por esse descaminho e foi para um caminho de morte. Os magos, guiados pela estrela, eles chegaram a Belém. Você notou aí que eu fiz questão? Jesus não estava na manjedoura. Jesus estava na casa com a mãe. Filho adora a mãe, né? Ele estava na casa com a mãe. Dizem aqueles que sabem mais do que nós, que provavelmente ele já tinha uma casa, que provavelmente José já tinha estabelecido a carpintaria dele, porque José era muito mais velho que Maria, já tinha uma profissão quando conheceu Maria. Então, provavelmente, a carpintaria de José em Belém já começava a funcionar para dar provisão, para dar comida, para dar sustento.
Não caía maná na casa de Jesus, não. José e Maria tinham que trabalhar, igualzinho a gente. Amém, querido? Então Jesus não estava na manjedoura, ele tinha já 2 anos. Do que se trata isso? Ele já tinha 2 anos. E aí chegaram os magos, trouxeram aqueles presentes todos. Maria e José, a princípio, não entenderam. Ficaram sem perceber para que eram aqueles presentes. Dizem os que sabem mais, que esses presentes foram utilizados como valores para eles fazerem a viagem para o Egito e se sustentarem por algum tempo no Egito, porque eram coisas valiosas, eram coisas preciosas. Mas, a princípio, Maria e José não entenderam a visita dos magos e nem entenderam os presentes que receberam. Isso já aconteceu com você? Acontece alguma coisa e, a princípio, você não entende qual é o sentido daquilo que aconteceu? Né? Só que eu quero chamar a tua atenção. Os magos, presta atenção nisso, quando voltaram, eles foram prevenidos por Deus em sonho. Com quem que Deus fala em sonho aqui, hein? Não? Nunca teve um sonho que botou uma pulga atrás da tua orelha? Às vezes, querido, a gente tem sonhos que são sonhos de Deus. E a gente diz que foi a pizza. Então, cuidado, presta atenção nos teus sonhos, meu. Tem muita viagem ali, tem muita maionese ali, mas pode ter também uma mensagem de Deus para você. Amém? E aí eles foram prevenidos, os magos, em sonho, a que não voltassem à presença de Herodes, que eles fizessem um caminho diferente, que eles voltassem por um outro caminho. Queridos, presta atenção, eu repito tanto isso, e você não vai se esquecer, quando Deus fala, Ele pede alguma coisa. E às vezes o que Ele pede é inesperado. Às vezes o que Ele pede é diferente do que você quer fazer. Vocês estão aí? Às vezes o que Ele te pede é um caminho desafiador. E você está tão bem acomodado. Esse caminho eu já sei fazer, por que eu tenho que ir por outro caminho? Então preste atenção que Deus pediu que os magos fossem por um outro caminho. Por que Deus pediu isso, queridos? Precisa explicar? Porque se eles tivessem ido a Herodes, o que é que teria acontecido? Em primeiro lugar, querido, os 3 iam ser mortos. Porque Herodes era cruel. Uma vez ele matou a mulher. O primeiro feminicídio que teve foi Herodes que fez. Uma vez ele matou a mulher. Diz que ele matou até filho. Ele era um homem cruel. Então, se eles tivessem ido a Herodes, primeiro eles seriam mortos. E a vida de quem estaria em risco? Sabendo que Jesus estava lá em Belém. Quem é que estaria em risco? Jesus estaria em risco. Nosso Salvador, nosso Senhor. Amém? Glória a Jesus aí. Diga aleluia a Jesus. Então veja só, querido. Em vez dos magos irem pelo caminho que eles já conheciam, Deus mandou, vai por outro caminho, faz um percurso diferente. Então preste atenção, querido. Tem certos caminhos que para nós parecem diferentes, para nós parece que eles não fazem sentido, mas são caminhos de livramento. Amém? São caminhos de proteção,
São caminhos, não é? Às vezes uma pessoa se queixa com a outra, aí você que é cheio de espiritualidade diz, olha meu irmão, não olha essas coisas não, isso aí foi livramento de Deus para a tua vida. Você já falou isso para alguém? Então tem caminhos, querido, que aparecem, que surgem, que são diferentes, que são estranhos, que não era o que eu aguardava, que às vezes são caminhos de livramento, são caminhos de proteção, né? Porque vão te levar para o mais, vão te levar para o projeto de Deus. Tem uma outra coisa aqui, que confirma tudo que nós estamos falando, né? Sempre que a gente tem um encontro real com Jesus, um encontro de verdade com o Senhor Jesus. Quem aqui já teve um encontro de verdade com o Senhor Jesus? Entregou a sua vida nas mãos do Senhor Jesus, botou a tua vida nas mãos de Jesus. Não se surpreenda, querido, se Deus mudar o rumo da tua vida. Não se surpreenda se Ele te der outra direção. Não se surpreenda se Ele chegar e dizer para você, olha, chega em casa, pega aquela parafernália toda que você tem, joga fora. Aquilo tudo não prestou para nada na tua vida. Agora quem manda na tua vida sou eu. Agora quem é o Senhor da sua vida sou eu. Sempre que a gente tem um encontro de verdade com Jesus, querido, a vida da gente muda. Não dá, querido, para você ter um encontro real com Jesus e continuar igual. E continuar fazendo as mesmas coisas. Alguma mudança vai acontecer. Amém? Então, presta atenção, queridos, ao que Deus está falando aqui com gente. Os magos, Deus falou, não volte para Herodes, vão por um caminho diferente. A gente tem que estar aberto para Deus, querendo Ele nos levar para um caminho diferente daquele que nós estamos planejando. Amém? É difícil dizer amém para isso. Mas presta atenção, sempre que Deus fala, Ele pede alguma coisa, e às vezes Ele explica. Falando no português que se fala por aí, quando a gente não entende, às vezes Deus desenha para a gente. Às vezes você fala, você entende, o que você não entendeu? Quer que eu desenhe? Você está chamando o outro de quê, hein, minha gente? De burro. Mas presta atenção, que a mesma coisa se repete. A mesma coisa. Tendo eles saído, o anjo do Senhor falou, em sonho, agora com José. E falou para José, desponte. Quando a Bíblia diz desponte, querido, toma ânimo. Respira. Sempre que você vê um desponte, tem vários na Bíblia. Vem desafio pela frente. Vem coisas que você vai ter que ter coragem para enfrentar. Amém? Vocês estão aí? Desponte. Toma o menino, em primeiro lugar. Toma o menino, toma a mãe e foge para o Egito e permanece lá até que eu te avise. Amém? E ele explicou. Foge para o Egito e fica lá até que eu te avise, porque Herodes vai procurar o menino para matá-lo. Às vezes Deus é claro. Ele é claro, ele explica. Foge com o menino porque Herodes vai procurá-lo para matá-lo. Ele pediu, explicou para José por que ele teria que fazer no meio da noite. O Egito, a fronteira do Egito ficava a mais de 190 quilômetros de Belém. Até daqui a Juiz de Fora. É isso? Não, é mais, né? Quanto é aqui até Friburgo? 300? R$150? Mais?
Só para a gente ter uma ideia, né? Pega o menino, pega a mãe. Preste atenção, queridos. Aparentemente, a vida de José, Maria e Jesus estava estabelecida em Belém. Estava tudo bem. Provavelmente a carpintaria funcionando. Tinha comida, tinha provisão. E aí vem Deus, no meio da madrugada, levanta, toma teu menino, toma a mãe e vai para o Egito. E logo para onde? Para o Egito. Aliás, a palavra foi foge para o Egito. Deixa eu fazer uma pergunta para os espirituais. Cristão foge? Só para os espirituais essa pergunta. Cristão foge? Cristão cheio do Espírito Santo? Rita Lamachúria. Ele foge? Isso aí, meu irmão. Se Deus mandar, é para fugir. Moisés fugiu do faraó. Não é mesmo? Davi fugiu de Saul. Os discípulos, quando Jesus foi preso, todos fugiram. Só ficou um. Fugiram de quê, querido? De medo. Aliás, a Bíblia diz para você fugir da idolatria, fugir das paixões da sua mocidade. Ela manda você fugir de uma porção de coisa. Por quê? São coisas. Mas eu vejo aqui, querido, trazendo para o texto, quando você está correndo risco de vida, foge. Está correndo risco de vida, foge. Foi isso que Deus falou para José. José, foge. Ir para o Egito de noite, às pressas, deixar tudo para trás, querido. Não está fazendo sentido isso que Deus está falando? Eu acho que eu comi demais essa noite. Esse sonho está repreendido em nome de Jesus. Mas era Deus falando com José. José, pega o menino, pega a mãe, foge para o Egito, porque Herodes vai procurar um menino para matar ele. Ir para o Egito, queridos, era uma coisa incomum, diferente, fora dos planos, totalmente inesperada. Não é? Mas era o melhor caminho para preservar a vida de Jesus que estava em risco. É isso que a gente precisa entender. Às vezes o caminho que a gente que abre não é o que a gente queria, não é o que a gente gosta, não é o que a gente acha que é o melhor. Às vezes para a gente até nem faz sentido, mas é um caminho para Deus te preservar, para Deus te proteger, para Deus realizar as promessas na tua vida lá na frente. Então, olhando para esse texto, querido, já estou terminando, por trás desses caminhos, descaminhos, fuga, mudança de rumo, buscar um caminho diferente, a boa mão de Deus estava por detrás, com uma intenção boa, direcionando, sinalizando para proteger aquele que faria e fez a obra da nossa salvação. A Ele toda a honra e toda a glória. Então, esse texto, a gente vê os caminhos, os descaminhos, os caminhos dos magos, os caminhos de José, o descaminho de Herodes. No final, tudo isso cooperou para a maior obra que Deus queria realizar, que era preservar a vida de Jesus e para a nossa salvação e aquilo que era o melhor para todos. Você sabe como isso terminou, não é? Os magos chegaram onde tinham que chegar, o Senhor Jesus cumpriu a obra dele e Herodes não durou muito.
o descaminho dele levou ele para a morte. Trazendo essa palavra para a nossa vida, para esses dias que nós estamos vivendo, olhando para os caminhos que nós escolhemos, os resultados que nós colhemos, talvez tendo coragem de olhar para descaminhos. Será que alguém aqui esse ano entrou em algum descaminho? Que só trouxe consequência desagradável? Ninguém. Todo mundo aqui é só abençoado. Olha só, querido, tem um 2021 que está chegando aí. Fala para o teu irmão, meu irmão, eu te vejo em 2021, viu? Dá essa palavra de ânimo para ele, eu te vejo em 2021. Te vejo em 2021. Agora uma pergunta, né, querido? Será que entre nós aqui que queremos viver 2021, apesar de tudo que a gente já passou esse ano, para quem esse ano foi um ano muito difícil? Eu me lembrava que um membro da nossa igreja, aqui na frente, dizendo assim, 2019 já vai embora, já vai tarde. Tomara que venha 2020. Está de pé, meu irmão? Fala para o teu irmão, está de pé? Se segura para não cair, meu irmão. O futuro a Deus pertence. Amém? Mas aqui, trazendo para a gente, querido, já estou terminando, para fazer uma oração. Será que tem alguém aqui, como os magos, ou como José, que está disponível para ser conduzido por Deus a um caminho que traga bênçãos, a um caminho que traga outros resultados, a um caminho que traga outras bênçãos? Você está disponível, meu irmão? Agora, está disponível, pode ser que Deus em algum momento te leve por um caminho que você não contava. Um caminho que não estava nos teus planos. Você estava contando com tudo para morar em Friburgo, e Deus te leva para Magé. Nada contra Magé, já trabalhei lá. Amém, queridos? Presta atenção, querido. Deus, quando nos conduz, Deus vai abrir um caminho, né? Dila, tu estava cantando aqui, Deus vai abrir um caminho. O caminho que Deus abre para a gente, querido, é caminho de livramento. Jesus não tem planos de morte para você. Eu é que sei que pensamentos eu tenho a seu respeito. Pensamento de paz, não de mal. Apesar de tudo que a gente está vivendo, querido, e que estão sinalizando para a gente, nós temos um Deus que é real, que é verdadeiro, que está vivo, que Ele quer nos abençoar. Se estamos vivendo o que estamos vivendo, por algum motivo nós estamos vivendo. Tem coisas que a gente não alcança, que a gente não enxerga, que a gente não vê. Só Deus é que sabe. Mas o caminho que Deus vai abrir para você, talvez seja um caminho de livramento, um caminho que vai trazer mais vida. Eu vejo aqui nesse texto, para terminar, que os magos e José escolheram um caminho de vida. Mas não foi como eles pensavam que ia ser. Quem está fazendo planos aí para 2020? 20 já foi. Alguém está fazendo plano para 2021? Amém? Quem está vivo está fazendo plano. Mas talvez, querido, não seja assim como você está pensando. E aí você tem que ter jogo de cintura. Aí você tem que ser flexível. Porque Deus é que sabe o que é melhor.
A porta aberta é você? A porta fechada é você? A tempestade é você? Você está falando que é Deus, né? Então, às vezes, uma tempestade, queridos, é um grande livramento de Deus na nossa vida. Aquilo que para nós parece o pior, vai se transformar em algo melhor. Agora, Deus precisa encontrar em nós, queridos, esse jogo de cintura, de ser guiado por Ele. Uma pessoa dura, resistente, inflexível, não consegue ser guiada pelo Espírito Santo. Então eu estou perguntando se tem alguém aqui que quer se deixar ser conduzido para Deus, para viver um 2021 muito melhor do que nós vivemos esse ano. Mas você está disponível? Você está aberto? Que Deus, querido, nos livre de descaminhos esse ano, de fazermos escolhas que vão fazer a gente bater com a cara na parede. Que Deus nos livre. Que eu sonhe, que apareça uma jumenta na minha frente e diga, não vai por aí que isso é fria. Amém, queridos? Então eu quero orar, querido, quero orar de coração. Que 2021 seja um ano muito melhor para você. Seja um ano que você veja resultados diferentes na sua vida. A parte de Deus, Deus faz, querido. Mas quem se deixa conduzir por Deus, sou eu. Amém? Então, eu convido você a se colocar de pé. Pai querido e amado, antes de qualquer coisa, já que nós estamos terminando o ano de 2020, nós queremos te pedir perdão, Pai. Porque todos nós aqui, sem exceção, em algum momento, escolhemos um descaminho. Escolhemos alguma coisa diferente daquilo que o Senhor nos mostrou, diferente daquilo que o Senhor nos pediu. Alguns de nós somos pessoas que temos uma personalidade muito forte. E às vezes nós queremos o que nós queremos porque queremos. E insistimos. E o Senhor que nos ama, o Senhor dá a linha para a gente. Deixa Ele ir. Porque na hora que Ele bater com a cara na parede, é para mim que Ele vai voltar. E eu vou receber Ele de braços abertos. Então, Pai, nós queremos te pedir perdão por todas as vezes que durante esse ano, em todas as áreas da nossa vida, nós não nos preocupamos com o que o Senhor queria, com o que o Senhor falava, com o que o Senhor sinalizava. Colocamos a nossa vontade na frente da tua vontade. E as consequências vieram. Assim como 1 mais 1 é 2, as consequências chegam. Então nós queremos te pedir perdão, Pai. Do fundo do coração, Pai. Os descaminhos que nós escolhemos por livre, espontânea vontade. Perdoa-nos, Pai. Somos seres humanos, o Senhor conhece a nossa estrutura. Alguns de nós somos muito machucados, muito marcados, muito feridos. E às vezes essas coisas limitam as nossas escolhas. Então, em primeiro lugar, antes de pedir qualquer coisa, nos perdoa, Senhor. Me perdoa, Senhor. É que você consegue fazer pedir a Deus perdão? Me perdoa, Pai. Nos perdoa, Pai. Porque às vezes o Senhor fala, o Senhor desenha,
o Senhor explica, e nós ainda vamos por caminhos que não são o que o Senhor quer. Então, que o Senhor tenha misericórdia de nós. Queremos nessa hora, Pai, te agradecer pelo ano de 2020, por mais difícil que ele tenha sido, pelas dores, pelas tristezas, pelas perdas, nós queremos te agradecer, principalmente porque estamos vivos, Pai. Te agradecer porque essa igreja está de portas abertas. Te agradecer porque estamos na tua casa nesse último domingo do ano. Muito obrigado, Pai. Te agradecer pela nossa família, te agradecer pela nossa casa, te agradecer pelo nosso trabalho. Você teve trabalho, você ganhou dinheiro, você conseguiu fazer o que tinha que fazer. Dá graças a Deus. Te agradecer, Pai, porque a gratidão é o caminho, o melhor caminho. Agradecer por tudo que o Senhor nos deu, até aqui o Senhor nos sustentou. Quero te agradecer, Pai, por esses músicos, por esses cantores, por esses introdutores, intercessores, diáconos, pastores. Oh, meu Pai, com luta estivemos aqui cada dia que tínhamos que estar fazendo o que nos dava para fazer. Obrigado, Pai. Temos muito a te agradecer, Pai. Mas agora queremos te pedir, Pai, em relação a 2021. Eu me coloco, agora é a hora da coragem, gente. É você fazer a sua oração, eu não posso fazer por você. É você dizer, Deus, eu me coloco à sua disposição para ser conduzido pelo teu caminho. E o teu caminho vai ser bênção para mim, vai ser bênção para minha casa, vai ser bênção para minha família, vai ser bênção para minha igreja. Pai, livra-nos de descaminhos. Espírito Santo do Senhor, quando nós colocarmos o nosso pé num descaminho, fala ao nosso coração, fala conosco, faz a gente sonhar, bota alguém na nossa frente que vai ser um instrumento de Deus para falar para a gente o que a gente não está vendo, não está enxergando. Fala conosco, Pai. Nós nos colocamos à tua disposição. Maria disse assim: eis aqui a serva do Senhor. Faça-se conforme a tua vontade. José, que queria pular fora daquela situação, recebeu Maria. Os pastores no campo, vamos para Belém. Então, meu Pai, nos ajude a deixarmos sermos conduzidos pelo teu Santo Espírito, para que a gente possa experimentar um 2021 que traga outros resultados para a nossa vida, para o Rio de Janeiro, para o Brasil, para a humanidade. Eu me coloco nas tuas mãos, Pai. O 2021 a ti pertence, Senhor. Amém? Estamos aqui prontos para sermos guiados e dirigidos. Nós oramos no nome de Jesus. Amém. Uma salva de palmas ao Senhor.